Gravando. Bem, vou começar primeiro dando um recado do Big, que ele, como vocês veem, ele não está aqui hoje, e ele não poderá mais participar das nossas reuniões abertas, porque ele é pré-candidato a vereador, acho, e por conta da lei eleitoral ele não pode participar mais. Não, eu acho que não é nem por ser pré-candidato, eu acho que nenhum gestor vai poder mais participar. Nenhum gestor público vai poder mais participar de lives e de reuniões abertas, nada que seja aberto ao público assistir. O que ele vai poder participar só das reuniões fechadas. Esse aqui, como a gente disponibiliza link, ele não vai mais poder participar. Ele vai poder participar sempre que possível das reuniões da comissão, que são reuniões fechadas, menos pessoas têm acesso. Então, ele não vai poder mais aparecer. Então, em nome dele já, peço desculpa aí pela ausência dele, ele sempre colaborava muito nas nossas conversas, mas amanhã eu tenho já uma conversa marcada com ele, já vou passar para ele tudo que a gente for conversar aqui, e ele vai continuar acompanhando, vai assistir os vídeos depois, tá? Mas ele não vai mais poder estar presente nas nossas reuniões. Bem, então, a comissão se reuniu ontem, depois da gente fazer aquele levantamento lá do custeio dos espaços culturais. A gente analisou tudo aquilo que a gente conseguiu levantar de informações. Eu tenho aqui os números separados para falar com vocês, mas a gente de lá para cá também teve algumas respostas, outras nem tão respostas assim, das questões que a gente tinha em aberto e que vinha um pouco travando o desenvolvimento da regulamentação municipal. Então, eu preparei uma apresentação, eu vou colocar aqui para vocês. Bem, vocês estão vendo aí, né? Daquilo que a gente vai conversar um pouco hoje, porque tem, enfim, falar um pouco essas respostas que a Secretaria da Cultura deu. Secretaria da Cultura, não, Ministério do Turismo, né? Que é quem está realmente participando. A Secretaria da Cultura não tem participado muito das questões da Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal. Então, a ideia hoje é a gente debater um pouco da proposta de regulamentação para o subsídio a espaços, né? O inciso 2 da Lei Aldir Blanc. E aí, então, vou começar a respeito falando sobre esses esclarecimentos que foram apresentados pelo Ministério do Turismo. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, eles lançaram uma página lá no site do Ministério do Turismo de perguntas frequentes a respeito da Lei Aldir Blanc, e eu separei aqui aqueles que são mais relevantes dentro da discussão que a gente está tendo aqui agora. Então, são mais de 30 questões lá que eles respondem, eu separei algumas. Questão 7. O que é possível entender como economicamente mensuráveis em relação à contrapartida prevista no artigo 6º, parágrafo 5º do decreto, que é a contrapartida que os espaços culturais têm que dar à municipalidade, né, pelo valor que eles vão receber. Se é possível a apresentação de planilha estimada de remuneração e insumos para os fins propostos. A resposta. Contrapartida economicamente mensurável consiste na apresentação de propostas de atividade que permita aferir se o custo de sua realização é proporcional ao valor de contrapartida definido no regramento. Os custos da atividade podem ser apresentados em planilha com estimativa de remuneração e insumos para sua realização. Então, como assim? A contrapartida ela tem que ser num valor proporcional ao valor que o espaço vai receber. Então, se o espaço receber lá de subsídio um valor de 5 mil, a contrapartida ela tem que ser no valor de 5 mil. E como isso vai ser calculado?
Se é uma prestação de serviço que o espaço já oferece normalmente, ele consegue comprovar isso por notas fiscais antigas, por exemplo, beleza, ó, ele faz espetáculos daquele mesmo jeito e nesses espetáculos ele cobra o valor de 5 mil. Então, isso está comprovado. Se não, ele vai ter que fazer o levantamento de tudo que ele vai ter que preparar para para apresentar a contrapartida. Teve uma reunião hoje à tarde com a com o Ministério da Economia e participação também de algumas pessoas do Ministério do Turismo, que eles tiraram algumas outras dúvidas, e eles deram um exemplo lá, então, sim, eles vão apresentar uma série de filmes que tem no acervo do espaço nas escolas. E aí, o que eles precisam levar para apresentar isso? Eles precisam levar um projetor e os filmes. Qual seria o custo de aluguel do projetor caso a escola fosse fazer isso? Então, ele pode inserir isso como um custo economicamente mensurável para a apresentação do projeto dele. Então, assim, se o valor daquilo que ele está fazendo, a escola teria que pagar aquele valor, isso, não sei se eu expliquei bem, mas aí isso está equilibrado dentro daquilo que a contrapartida tem que apresentar de valor de contrapartida, né? E não sei se expliquei bem, se está um pouco confuso, mas é isso. Então, quando o espaço for entrar lá com o pedido do subsídio, ele já vai ter que apresentar a proposta de contrapartida, e nessa proposta de contrapartida já vai ter que estar especificado o porquê que aquela contrapartida tem o mesmo valor do subsídio que ele está pedindo. E aí vai ser comprovado através desses levantamentos, então, de custeio. Próxima questão. Gente, se vocês quiserem me interromper e fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Posso perguntar uma coisa, Fábio? Pode. Então, o espaço vai apresentar um pedido do subsídio junto com uma proposta já de o que é que ele vai oferecer de contrapartida, é isso? É isso. Tá bom. Ok, obrigado. Guido ia perguntar algo? Não, eu ia falar para você mandar bala. Pra você mandar bala para não perder o raciocínio. Beleza. Então, a próxima questão. Qual a amplitude do inciso 6º daquele artigo ali, quando fala em outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário? É permitida despesa com pessoal, por exemplo, aquisição de material, matéria-prima? Isso vem bem de encontro àquilo que a gente discutiu na última reunião, né? O que pode ser custeado com o valor do subsídio? Então, a resposta é, considerando a natureza do subsídio, que, conforme descrito no inciso 2, artigo 2º da lei, é voltado para a manutenção de espaços de instituições, organizações culturais que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Entende-se como gastos de manutenção aqueles relacionados às despesas indiretas, podendo ser, então, os gastos com a equipe administrativa e de campo que trabalham regularmente no espaço ou na instituição ou organização. Então, aquilo que a gente estava entendendo que a princípio não poderia, que é pagamento de pessoa, pode. E aí as despesas com aluguéis, impostos, taxas, licenças, tarifas de energia elétrica, de água, transportes, telecomunicações, materiais de consumo e limpeza que são comuns na rotina do espaço ou da instituição ou organização, e outras despesas que garantam a continuidade da atividade básica do espaço ou da instituição ou organização. Então, o que pode é despesa rotineira, toda aquela despesa que entra mensalmente nas despesas do espaço. Aquilo que é excepcional, que entra de vez em quando, não entra nessa lista. Então, entra nessa lista aqueles profissionais que são pagos todos os meses. Profissional que eventualmente faz alguma atividade? Não. Mas se tem professor que você paga todo mês na sua escola, é possível pagar. Se tem ali pessoas que trabalham na área administrativa, que são empregadas, registradas, é possível usar essa verba para pagar. Além de, enfim, aquelas outras que a gente já tinha discutido,
e compra de materiais e insumos que sejam também de uso de compra rotineira, como os materiais de limpeza, higiene, de papelaria, que, enfim, precisa estar sempre comprando. Tudo esses custos entram como possíveis. Outra questão, o pagamento das despesas possível de ser realizado pelos espaços culturais, conforme o parágrafo 2º do artigo 7, pode ser realizado durante qual período? A resposta é, conforme descrito nos preâmbulos da lei e do decreto, as ações emergenciais para as quais os recursos da Lei Aldir Blanc foram disponibilizados devem ser adotados durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo número 6. E aqui tem uma questão que vocês vão ver mais para frente que tem uma controvérsia. Porque a pergunta é se o espaço que vai receber o subsídio, em que período que ele pode gastar aquele dinheiro. E aí ele fala aqui que nessa resposta que é durante o período de calamidade pública, então até dia 31 de dezembro. Eu vou até pular para onde tem a controvérsia, que depois eu volto. Calma aí, deixa eu verificar aqui nas minhas anotações, onde que está. No 41. Tá, ele fala aqui, o repasse para os espaços pode ser em uma única parcela? O mesmo poderá pagar suas contas nos 120 dias? Esses 120 dias é porque o decreto fala que o espaço vai ter 120 dias para apresentar prestação de contas. Então, ele pergunta se poderá usar esse valor durante esses 120 dias, até tipo, abril de 2021, que é quando ele vai ter que é o prazo máximo para prestação de contas. E aí a resposta que ele dá. O artigo 7º determina que o subsídio mensal previsto no inciso 2 do artigo 2º terá valor mínimo de R$3.000 e máximo de R$10.000, tá? Com os critérios de distribuição estabelecidos pelo gestor local. Então, o que dá para entender? Isso pode ser estabelecido pelo gestor. Então, tem um contrassenso entre essa resposta e aquela resposta que a gente viu antes. Isso é uma das questões que ainda ficaram em aberto. Então, aqui ele fala que tem que ser usado esse ano, e lá ele fala que pode ser definido pelo gestor. Então, próximo item. Como se dará a prestação de contas entre beneficiário e o ente pagador? Deverá ser comprovado através de notas fiscais? É a resposta. As prestações de contas, que trata o artigo 10, serão apresentadas para o respectivo estado ou município pagador do benefício por meio das notas fiscais e recibos que comprovem a utilização dos recursos para as atividades necessárias à manutenção do espaço ou organização. Ações que sejam desenvolvidas a partir do previsto no inciso 3 terão seu regramento disciplinado. Inciso 3 já é dos editais, né? Então, inciso 2 é obrigatório apresentar nota fiscal e recibo de onde está sendo gasto aquele valor que foi recebido. E aí tem que ser nota fiscal e recibo dentro daqueles itens que seja possível de ser realizado o pagamento, né? Que é uma pergunta que eu acho que o Marcos tinha feito na última reunião a respeito da necessidade de nota fiscal. Então, sim, precisa nota fiscal ou recibo para fazer a prestação de contas para o município. Isso não vai para a prestação de contas para o Tribunal de Contas da União, tá? Mas o município vai precisar guardar isso. Próxima questão. Essa talvez tenha ficado pequena para vocês aí, mas eu vou ler aqui. Na lei e decretos é mencionado que os beneficiários previstos no inciso 1 e 2 devem comprovar que suas atividades foram interrompidas. Deve-se considerar apenas nos casos onde isso ocorreu totalmente, ou podemos considerar quem teve prejuízo parcial, já que muitos se adaptaram às plataformas virtuais e minimamente
estão dando continuidade em pequena parte às suas ações. Outra questão que ficou da semana passada, né? Com relação ao auxílio emergencial, conforme descrito no artigo 6º da referida lei, farão jus ao benefício os trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividades interrompidas e que comprovem os requisitos previstos no mesmo artigo. Já com relação ao subsídio previsto no inciso 2, conforme descrito no parágrafo 1º, farão jus ao benefício os espaços culturais e artísticos, microempresas, pequenas empresas, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais, com atividades interrompidas, que estejam com os devidos cadastros e atendam os critérios estabelecidos pelos gestores locais. Ou seja, na resposta, eles copiaram aquilo que está na lei, que não responde à dúvida. Ele não fala se pode ser ser interrompido parcialmente ou precisa ser totalmente. Porém, eu não coloquei aqui, mas tem vários outras questões que falam mais de coisas mais técnicas, e por isso que eu não coloquei, que ele dá a entender que os espaços podem estar funcionando. Então, a gente entende que, apesar de nessa questão ele não ter respondido muito bem, é possível, através das outras respostas, deduzir que o espaço pode estar funcionando, mas com atividades limitadas. Não funcionando 100%, acho que nenhum espaço vai estar funcionando 100% como era antes. Né? Então, a gente está entendendo que pode sim, aqueles que estão com atividades parcialmente interrompidas receberem. Marcos, tem uma outra questão ali que ele fala sobre essa pergunta que você fez, tá? Desde quando pode pagar? Essa foi aquela que eu já tinha passado, né? E aí a questão 47, que é o último. Fazendo analogia ao artigo 1º, ao parágrafo 1º, artigo 5º da lei, eu posso aceitar a prestação de contas com boletos pagos ou a pagar pelos espaços culturais desde o mês de junho de 2020? Lembrando que foi esse período que os espaços culturais se encontravam com maiores dificuldades financeiras? Aí a resposta é: os critérios para a distribuição do subsídio devem ser definidos pelos gestores locais. Ou seja, isso vai ser definido por nós. Se vai poder ser pago prestação antiga, poder ser aceito prestação antiga ou não. Tá, agora vamos para essas foram as questões principais lá que eu separei para passar para vocês aqui hoje. As outras questões ou são dos outros incisos. Inciso 1 não tem muito a ver com o que a gente tem conversado. Inciso 3, nada que a gente já não tivesse trabalhando daquela forma, e tem muitas questões técnicas também. Então, vamos para aquele formulário que a gente apresentou lá, que alguns de vocês responderam. Dos 39 espaços que a gente tem cadastrados hoje no nosso cadastro do município, a gente teve 16 respostas ao formulário. Então, um pouco mais de 40% das pessoas responderam. Então, acho que é bom, dá para ter uma ideia boa aí do total. Deles, 38% se declararam como microempresas ou pequenas empresas culturais e 31% como espaços artísticos e culturais. Ninguém colocou lá como associação ou coletivo cultural. 87,5% possuem CNPJ. 43,8% continuam com as atividades completamente interrompidas. A mesma porcentagem já retomou atividades, mas um ritmo menor ou de forma adaptada. E 12,5% não pararam, mas estão trabalhando em um ritmo menor ou de forma adaptada. A média de custo mensal que eles apresentaram lá foi de R$ 9.000. Mas muitos deles apresentaram um custo mensal de mais de R$ 10.000. Então, se a gente for considerar o teto do inciso 2, o custo médio mensal seria de R$ 6.012,50. E aí a faixa de custo que das pessoas que responderam lá são essas que estão aí. Então, 12,5% com um custo de até R$ 1.000, 25% de R$ 1.000 a R$ 2.000,
12,5% de 2.000 a 3.000, e a gente tem uma faixa grande que ninguém respondeu aí, né, de 3 até 7 mil reais, ninguém respondeu dentro dessa faixa, e a gente tem 8,3% de 7 mil a 8 mil, e 12,5% de 8 mil a 9 mil, e 37,5%, então a maioria, respondeu com um custo de mais de 10 mil reais. O que respondeu mais lá tinha um custo de 30 mil reais mensais. E aí, entre os itens de despesa citados, estão aluguel, internet, água, luz e energia elétrica, telefone, escrevi errado ali, plano de celular, impostos e tributos, transporte e combustível, itens de consumo, como produtos de limpeza, higiene, papelaria, tinta para impressora, licença de produtos digitais, como Google Drive, Zoom, StreamYard, serviços de terceiro, como arte finalistas, editor de vídeo, gestor de site, contador, sistemas de monitoramento, hospedagem de site, impulsionamento em redes sociais, taxas bancárias, salários e benefícios, prolabore, reparos e manutenção predial e de equipamentos e cursos realizados por pessoas do espaço. Não oferecidos pelo espaço, realizados por pessoas do espaço. Então, pelas respostas aí que a gente teve do Ministério do Turismo, a gente entende que desses, o que não entraria? A questão de reparo e manutenção predial e de equipamento, até porque, se a gente for levar em conta as despesas que estão tendo agora, com as atividades funcionando de forma muito menores, né? Essa questão de reparo e manutenção não é uma coisa que acontece com frequência. Isso foi o que a gente discutiu ontem, tá? Vocês podem ficar à vontade para discordar. Mas a gente entendeu que isso poderia gerar algum problema na questão de colocar como item frequente e depois o Tribunal de Contas entender que não, isso não é um item que pode ser considerado de, enfim, manutenção das atividades do espaço. E também a realização de cursos, porque aí curso você realizou uma vez, não realiza de novo o outro mês. Então, a gente entende que a realização de cursos pelas pessoas, pelos gestores dos espaços, que foi isso que foi colocado lá, não é possível. Então, esses dois que estão marcados em vermelho aí. Os outros todos são possíveis de serem custeados com o valor do subsídio. E aí, a proposta que a gente discutiu ontem, e gostaria aqui de apresentar para vocês, então, coloquei esses 5 itens. Primeiro, o cálculo do valor do subsídio seria definido a partir da média de custo mensal do espaço nos meses de junho, julho e agosto, considerando apenas os itens listados como possíveis de serem custeados. Então, pegar ali aquela lista de itens que podem ser custeados, e aí os espaços fazerem o cálculo da média nos últimos 3 meses, né? Junho, julho e agosto, para poder ter uma boa média, não pegar só o último mês, que pode ter tido alguma discrepância, e apresentar lá qual é o custo médio mensal de manutenção, de gestão do espaço. E aí, por item 2, o subsídio seria pago com referência ao custeio de 3 meses, a 3 meses de custeio, pensando aí que a gente vai conseguir pagar esse subsídio em outubro, se não ocorrer nenhum problema, para custear o espaço em outubro, novembro e dezembro. Então, subsídio pago referente a 3 meses. E a ideia que a gente tinha trabalhado ontem, a partir do entendimento que a gente teve dessas respostas que estão no site lá de perguntas frequentes, era de que o valor, eu vou até voltar no item que fala isso lá,
A partir da leitura dessa resposta, que o artigo 7º determina que o subsídio mensal previsto no inciso 2 do artigo 2º terá valor mínimo de 3 mil e máximo de 10 mil reais, a gente, com critérios de distribuição estabelecidos pelo gestor local, a gente tinha chegado ao entendimento que era aquele que o Big tinha colocado em uma das reuniões passadas, de que o valor de 3 mil a 10 mil reais poderia ser parcelado ou pago em parcela única, mas o valor total do subsídio tinha que estar dentro desse valor, de 3 mil a 10 mil reais. E aí, dentro disso, a gente chegou a essas definições aqui. Só que hoje, no webinário que foi realizado pelo Ministério da Economia, eles já falaram uma coisa diferente. Eles já falaram que o valor de 3 mil a 10 mil reais pode ser o da parcela. E aí a quantidade de parcelas seria definido por cada município. E, enfim, até estava comentando com o pessoal antes de entrar que tá tirando, o Ministério do Turismo está tirando o nosso sono, porque cada hora é uma resposta diferente que eles dão. Então, dentro daquele entendimento que a gente tinha tido ontem, a gente tinha chegado a esses itens 3, 4 e 5, aí, que os espaços com custo médio mensal de até R$ 1.000, e aí pensando no custeio de 3 meses, receberão valor mínimo de 3 mil. Os espaços com custo médio mensal a partir de 3,3 mil, né, a partir de R$ 3.300, receberão o valor máximo de 10 mil, que seria 3 vezes 3,3. Então, tudo que estaria acima desses 3,3 mil receberia o valor máximo, R$ 10 mil, e que a gente pagaria em uma parcela só. E aí, todos os que estão dentro dessa faixa de 1 a 3,3 mil recebem o equivalente a 3 vezes o valor médio mensal de gasto. E aí, então, tem esse novo entendimento a partir desse webinário que foi feito hoje. Mas a gente vai cair num outro problema, que é o que eu já vou falar daqui a pouco. E aí, a gente tinha colocado também esse item 5, que seria possível pagar contas atrasadas em aberto, desde que se enquadrem dentro dos itens possíveis de serem custeados. Ou seja, ter uma conta de luz do mês de agosto atrasada, ela poderá ser paga. Mas se a conta já foi paga, ela não poderá ser reembolsada. E também não poderá ser pago o empréstimo realizado para o pagamento de contas atrasadas. Foi esse o entendimento que a gente teve. Então, é possível pagar a conta que esteja atrasada, desde que estejam em aberto, para serem pagas. Acho que isso responde a sua pergunta, né, Marcos? Beleza. E aí, para a gente entender como é que ficaria esse valor, assim, dentro daqueles R$ 884 mil que o município iria receber, irá receber, né? Como ficaria a distribuição disso pensando nessa proposta que a gente apresentou? Então, apresentei aqui um cálculo de custo que a gente fez para chegar num valor. Aqui estão os custos mensais apresentados no formulário, aquelas 16 pessoas que responderam o formulário. Então, a primeira pessoa que respondeu lá tem um custo de R$ 15 mil. Então, pensando dentro daquela proposta, enfim, 15 vezes 3 daria 45 mil, mas aí entraria no teto de 10 mil reais. A segunda pessoa respondeu lá que tem 1,2 mil. Ela receberia, multiplicar isso por 3, receberia 3,6 mil. E assim por diante. Tem um caso aqui, por exemplo, de alguém que colocou lá que tem um custo mensal de R$ 300. Daria abaixo do valor mínimo, de 3 mil. Né? Então, a pessoa recebe o valor mínimo. E assim por diante. A gente colocou todas as respostas dentro daqueles parâmetros que a gente tinha estabelecido. O que dá uma média de R$ 7.856,25, que cada espaço receberia em média. A gente tem 39 espaços hoje cadastrados lá no cadastro, mas a gente sabe que tem espaços que ainda não se cadastraram
e que vão vir a se cadastrar. Então, a gente pensou assim, pode ser que a gente chegue até 50 espaços coletivos, empresas culturais cadastrados requisitando o valor. Pensando nesse teto de 50 espaços, a gente chegaria num total de valor disponível para o inciso 2 de R$ 392.812,50, o que dá um pouco abaixo da metade do valor que o município vai receber. E aí, a gente deliberou por propor que a gente coloque, então, para ter uma folga, pensando que primeiro que pode passar aí um pouco desses 50 espaços, e também que essa média aqui é dentro de uma parte de pessoas dos espaços só que responderam ao formulário, né, e que essa média pode subir um pouco. Então, a gente optou por apresentar a proposta de reservar 50% do valor que o município vai receber. Então, a gente reservaria algo em torno de 440 mil para o subsídio aos espaços. E aí, dentro dessa nossa proposta, todo subsídio seria pago em parcela única. Caso reste valor, a gente pague todos os espaços que se cadastraram e que entraram com o pedido de subsídio, tudo dentro do que for estabelecido, todos os documentos que eles vão ter que apresentar. Caso sobre, a gente vai colocar dentro da regulamentação algum dispositivo de que o valor que sobrar pode ser destinado para pagar mais pessoas nos editais. Bem, era isso que eu tinha para apresentar. Pessoal da comissão que estava na reunião ontem, se quiser complementar mais alguma coisa, e o pessoal que não faz parte da comissão, se tiver alguma dúvida, enfim, agora é a hora de a gente debater sobre essa proposta. Posso fazer uma pergunta? Diga, Maurício. O espaço que foi contemplado, né, no subsídio, ele pode depois participar dos editais? Pode. Os editais, o que a gente tinha definido nos editais, a maioria deles vai ser voltado para pessoas, né, para pessoa física. Só o último edital, que é para projetos de preservação histórica e de culturas identitárias, que também pode participar pessoas jurídicas. Mas os gestores, os artistas que participam dos espaços, dos coletivos, eles podem participar também dos editais. Ok. Obrigado. De nada. E se for o caso, também podem participar também do inciso 1, tá? Do inciso 1, que é do auxílio emergencial de R$600. Eu acho que o que você quis mostrar aí também, né, Fábio, é que o cara pode receber o auxílio, pode participar do edital também, e se ele tiver um espaço, ele também pode entrar no inciso para poder receber um dinheiro para o espaço também. Se for bem claro, né, as naturezas jurídicas dos três incisos são diferentes, então a pessoa pode receber, ser contemplado nos três, né? Isso, se ela estiver dentro dos requisitos dos três, ela pode ser contemplada nos três. Os editais que a gente vai lançar aqui em Valinhos, eles são bem amplos, né? Então, a ideia é que todos os artistas e trabalhadores da cultura possam participar também do edital. Então, provavelmente as pessoas que vão receber o subsídio vão também, de alguma forma, poder participar dos editais. O inciso 1 é que tem muito mais regras, né? Muito mais difícil você conseguir acessar. Mas, pelo menos aquilo que depende do município, a gente está fazendo com que o máximo de pessoas seja atendido.
Então vão ter 440 mil para os editais, é isso? Isso. A nossa proposta é dividir 50% para cada um. Aí deixa esse valor todo para os editais. É isso. Quanto mais valor tiver disponível para os editais, mais pessoas a gente vai conseguir contemplar também, né? Os espaços a gente sabe que vai contemplar uma parcela menor de pessoas. A partir, lógico, tem um custo muito alto de manutenção desses espaços, né? A gente entende isso. E, inclusive, muitos deles, dos espaços aqui de Valinhos, têm um custo muito alto de manutenção. E que esses 10 mil reais, que é o máximo que eles iriam conseguir receber, para muitos, sim, vai ajudar, mas não vai resolver. Mas, assim, eu acho que é importante deixar também uma parcela boa para os editais para que a gente consiga permear mais isso pela população, né? Ô, Fábio, esses slides que você passou aí, principalmente os primeiros, foi você que montou? Eles vão estar disponíveis para a gente caminhar para o pessoal que tem espaços? Como é que é? Ou não? Isso daí é seu, não sei. Não, eu posso disponibilizar. Tudo que eu estou fazendo aqui, todas as minhas atividades são em nome do conselho, e tudo que o conselho faz é público. Então, não, eu sei. Às vezes você recebeu, não sei, está trabalhando nisso. Eu digo porque muita gente procura a gente, né? Procurando por mais informações, etc. E, às vezes, fazer esse material circular já elimina um mediador nas dúvidas, entendeu? Já fica um material de apoio que a gente pode encaminhar direto. Tudo aquelas questões lá com as respostas, que eu acho que a sua pergunta está mais focada nela, isso daqui foi tudo print da página do Ministério da Cultura, lá naquela página que eles lançaram de perguntas frequentes. É tudo print que eu tirei de lá. Não, sim, mas está um print, mas está organizado numa sequência que é a dúvida da maioria, entendeu? Do pessoal que não está participando disso e que tem um espaço, que a gente sabe que tem pessoas que têm espaço, que são gestores culturais mesmo, que têm conhecimento, grupos de baile, etc. E tem pessoas que têm espaço que são músicos, são artistas que não têm essa pegada de gestão cultural, né? Então, acho que quanto mais mastigado, que nem está aqui, que você acabou mastigando e colocando em sequência, já vai ficar muito mais fácil para a gente sanar essas dúvidas aí. Alguém mais tem alguma questão? Alguma colocação? Não, acho que só uma dúvida, Fábio, se você puder narrar aí. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. A primeira em relação a isso, quais serão os próximos passos, né? Porque assim, eu, devido a trabalho, não pude participar das duas últimas reuniões, né? Então acabou dando uma defasada, por isso que eu nem entrei muito em méritos, mas o que é que a gente pode já preparar para a próxima? Quais são os próximos passos que você vai tomar e que a gente pode ir auxiliando aqui em paralelo? Tá. Eu acho que o próximo passo é a gente definindo esse valor que fica reservado para o inciso 2, é definir os valores que vão ser destinados para cada edital, né? A questão dos editais é uma coisa que ainda está complexa, porque a regulamentação traz a questão de que os editais devem ser discutidos em conjunto entre Estado e municípios. E até agora não tem nenhuma movimentação para ser feita uma discussão a respeito disso. Uma reunião entre secretário estadual e secretários municipais para definirem algo. Então, eu acho que o que vai acabar acontecendo é o Estado vai criar os editais dele, os municípios que se adaptem. Porque a ideia é não ter editais sobrepostos, né? Mas, pelo que eu tenho visto do que o pessoal dos municípios está trabalhando, eles também não estão muito preocupados com isso, não. Eles não vão ficar esperando o Estado resolver. E tanto nessas questões, nas perguntas frequentes, quanto no webinário de hoje, não se tocou nesse assunto.
Aliás, nessas questões tem uma resposta assim sobre esse assunto, mas é uma resposta bem vaga, assim. Fala assim, vocês têm que conversar e o Estado e os municípios que decidam como que vai ser feita essa conversa. Mas no webinário de hoje, por exemplo, eles não tocaram nesse assunto. E aí, então, o que eu entendo que sejam os próximos passos? A gente, dentro daqueles editais que a gente já definiu que vai lançar, a gente definir qual o valor que vai ser destinado para cada um deles. Porque é isso que vai ficar faltando para a gente cadastrar o nosso plano de ação na plataforma Mais Brasil. E aí, cadastrando o nosso plano de ação na plataforma Mais Brasil, tem um processo que demora um pouco de tempo, que vai para análise. A princípio, isso não estava muito claro, mas as propostas, os planos de ação, vão ser analisados pelo Ministério do Turismo. Eles vão verificar se está tudo certo e eles vão aprovar isso. Eles aprovando, aí abre para o município fazer o cadastro para abertura da conta que vai receber. Então, vai ser específica, criada através da própria plataforma Mais Brasil, que, na verdade, vai agilizar muita coisa em prestação de contas. Vai ser até bom. Aí o município vai ter que fazer o cadastro lá para fazer a abertura da prestação de contas. E aí volta para o Ministério do Turismo criar um termo e disponibilizar através da plataforma Mais Brasil. Eles disponibilizaram o termo, o município vai lá e clica lá, ó, aceita o termo. E aí que o Ministério do Turismo vai transferir o dinheiro. Então tem essa burocracia aí no meio que faz demorar um pouco. Então, a previsão deles é sempre de pelo menos 10 dias depois de cadastrado o plano de ação na plataforma, para receber o dinheiro. E aí é 10 dias que a gente tem para trabalhar em outras coisas. Né? Então, eu acho que o próximo passo é definir o valor de cada edital, fazer a inscrição na plataforma Mais Brasil, e aí ficar aguardando o processo burocrático para receber esse dinheiro. Enquanto isso, o que a gente já pode fazer? Trabalhar no texto dos editais, que na verdade eu já comecei a trabalhar. Domingo eu passei o dia mexendo nisso. Trabalhar o texto do edital. Aí numa próxima reunião a gente já pode trabalhar em cima desse texto do edital e bater o martelo, é isso que vai ser lançado. E também trabalhar no texto da regulamentação do subsídio 2. Dentro dessa proposta, que então, pelo que eu entendi, está sendo aprovada, a gente começar a trabalhar no texto da regulamentação. E aí é um pouco mais complicado. A gente vai precisar de ajuda do jurídico da prefeitura, porque assim, trabalhar em cima do edital, para mim, eu tenho um pouco de facilidade, porque eu já faço isso rotineiramente na Unicamp. Agora, para criar uma regulamentação, e aí vai ter muito mais regrinhas, a gente vai precisar da ajuda do jurídico da prefeitura. E aí, trabalhar nessa regulamentação. E é isso, é escrever os editais, o texto da regulamentação, colocar para uma aprovação final, numa reunião aberta, e aí mandar para procedimento, enfim, jurídico, né, que vai ter que ser aprovado, quem que vai ter que aprovar. Pelo que eu entendi, não vai precisar passar pela Câmara, vai poder ser por decreto municipal. Eles não citaram nada hoje na reunião. Mas nesse FAQ eles falam sobre isso. Pô, mas os caras foram bem claros, eles disseram que o que você narrou aí vai cadastrar a proposta, eles têm 10 estagiários, pelo jeito, para analisar lá. Você viu que ficou bem claro o que o cara falou, né? Cada um está analisando 40 propostas por dia, eles estão solicitando que o Ministério do Turismo empreste pessoas de outro departamento, ou seja, vai vir o resto do resto para analisar essas propostas, né? E cabe ao município só indicar a agência que quer receber. É só um parênteses, porque você tinha falado que vai ser uma coisa que vai ficar muito mais fácil. Mas pelo processo que ele narrou hoje, lá, o cara responsável da Secretaria de Cultura, ele disse que não passa em nenhum momento pela Câmara. É direto gestor, plataforma, ministério, plataforma, gestor. O caminho é reto. Né? Foi isso mesmo. Mas tem dentro, não foi um dos que eu não coloquei aqui, porque é uma questão mais técnica, né?
Mas tem lá nessa página de perguntas frequentes, tem perguntando de que forma a regulamentação tem que ser publicada. Se precisa ter, tipo assim, não pergunta se precisa ser por lei, né, mas pergunta qual o formato normativo dele. Uhum. E aí eles falam assim, não, pô, isso pode ser por decreto, pode ser por portaria, pode ser o que vocês acharem melhor. Então não existe a obrigatoriedade de ser aprovado na Câmara. Sim. E aí, enfim, Fábio, tá a gente vai ter cortando. que conversar já que vai cair nas costas dele. Eu não. Cortou para você? Eu acho que não sei se foi para mim ou para os outros, mas cortou tudo que você falou. Eu não ouvi nada. Tá. Cortou no finalzinho, cortou mesmo. Cortou sim. Que talvez, porque então não tem essa obrigatoriedade de passar por uma aprovação da Câmara. Mas eu vou conversar isso com o Big amanhã, porque por questão de segurança dele, talvez ele queira passar que algo seja aprovado pela Câmara, entendeu? Porque aí ele fica muito mais resguardado, né? E é bom a gente agilizar isso já, se for, para a gente imobilizar lá para que você conhece, né? Para não atrasar esse processo todo. Porque a gente está correndo contra o relógio, né? Uhum. A gente, através do conselho, a gente vai chamar, que você já se colocou à disposição para ajudar a gente, né? Chamar uma reunião com os vereadores ou com assessores, enfim, e explicar o passo a passo de construção disso. Mostrar que foi tudo construído coletivamente e que isso é uma demanda dos artistas, dos trabalhadores da cultura da cidade. Para a gente ver se isso a gente consegue convencê-los da importância de aprovar por conta disso. Eu acho que não vai ter problema de aprovar, porque ainda mais nesse período eleitoral, eles não vão querer arrumar problema com toda uma comunidade de artistas trabalhadores da cultura da cidade. Mas é isso, a gente faz já a reunião para todo mundo, quando chegar enfim, para eles, provavelmente vai chegar com um pedido de urgência, eles já saberem do que se trata. Você quer fazer essa reunião quando, Fábio, para eu poder fazer o meio campo, conversar? Para quando você pretende isso? Olha, se puder ser, sem ser na semana que vem, na outra, porque eu vou ter 2 semanas, essa próxima semana, aí pula uma e a outra, eu vou estar num fórum pela Unicamp, que eu estou na organização. Então, para mim, vão ser 2 semanas muito corridas. Tá. Então, se puder ser nessa semana do meio, não sei se está muito em cima. Não. Isso daí é o que eu ia falar, cara. É mais simples do que você imagina. Porque a gente fazendo a reunião pode ser, inclusive, no dia da sessão ou um dia antes, para quando entrar na ordem do dia, já entrar, a gente chama, faz uma inversão de pauta para ser aprovado no começo e não ter chabu, entendeu? Eu acho que ninguém vai, pegando o histórico do que aconteceu, por exemplo, com o Bolsa Live, que foi aprovado por unanimidade, o pessoal está entendendo a urgência e a necessidade, principalmente da cultura. Eu não acredito que tenha nenhum problema quanto a isso. Mas a gente nunca sabe, né? E aí a gente já pode aproveitar e falar a respeito da proposta também de alteração da lei do Fundo Municipal. Sim. Então, só para em termos de número, que dia seria, mais ou menos, que você quer para a semana do dia? Calma aí, deixa eu ver o calendário aqui. Entre o dia 14 e 18. Tá, entre o dia 14 e o dia 18. Tá. Peraí. Seria na sessão do dia 15, então. Se a gente conseguir fazer a reunião no dia 14, já entra na pauta da sessão do dia 15. Eu não sei se até lá a gente já vai ter tudo escrito, entendeu? Mas o que eu queria era fazer essa conversa para eles já estarem, quando receberem, estarem cientes. Tá. Eu não sei se já vai ter tudo escrito até o dia 15. Tá. Você acha que essa reunião demoraria quanto tempo, Fábio? De apresentação? Eu acho que no máximo 2 horas. Tá. É muito. Não, Antigamente eu achava que reunião de 1 hora
já era muito. Hoje em dia, não tenho conseguido fazer reunião com menos de 2 horas. Não, porque às vezes, se fosse uma coisa mais uma coisa mais rápida, a gente até conseguiria fazer no intervalo, né? Ia propor de a gente estar fazendo um intervalo da sessão, porque conforme fosse já fazia essa reunião, ficava todo mundo já comunicado, né? Não sei se teria a disponibilidade de você estar presente ou não, porque geralmente tem as reuniões ali atrás na sala do plenário durante o intervalo, né? Quando são coisas urgentes assim, mas como é uma coisa um pouco maior, a gente vê uma outra data, então. Mas a gente porque porque eu pretendo, pelo menos, apresentar como foi todo o processo. Tá. Vamos tentar, você me chama pelo WhatsApp, a gente acelera isso, para não ficar... Beleza? Beleza. Maurício perguntou aqui no chat se já estão definidos os editais. Na última reunião que a gente fez a respeito dos editais, eu acho que foi uma reunião que você precisou sair um pouco mais cedo. A proposta que a gente apresentou foi aceita. Então, seriam aqueles 4 editais. Seria um para performances artísticas e obras, que aí vai atender os artistas e que vai ser o mais amplo possível. Eu posso passar depois para você, Maurício, a apresentação lá. Tem tudo. Um outro seria para trabalhadores técnicos e artesãos, que apresentariam propostas de workshop. O outro seria para a escolha de produtores para realizarem o festival. E o projetos de preservação histórica e ações de cultura identitária. E aí todos eles, com exceção daquele que vai selecionar os produtores do festival, né, os outros vão selecionar o máximo de pessoas possível para receber um valor, que vai ser um valor, provavelmente não vai ser um valor alto, vai ser um valor baixo, mas para poder premiar o máximo de pessoas possível. E os melhores, né, os melhores classificados, vão receber um valor um pouco maior que possibilite eles criarem uma obra para participação no festival, ou, em alguns casos, que a gente recebeu algumas demandas, tipo assim, pode participar do festival ou, sei lá, o artista plástico, por exemplo, pintar um mural, entendeu? Músico, gravar um CD, entendeu? Então aí poderia participar do festival ou fazer alguma outra coisa. Mas seriam esses os editais. Realmente, na última reunião, coincidiu com uma outra que eu tinha também, e eu não participei. Então, se você puder me mandar, eu agradeceria, sim. Te mando. Obrigado. Tem uma apresentaçãozinha assim, de slide que tem como a gente pensou cada um dos editais. Fábio, você pode mandar para todo mundo. Tá, eu tinha mandado lá no grupo, mas eu posso mandar de novo. Tá bom, obrigado. Eu mando lá no grupo de novo. Ô Fábio, será que não seria, em vez de você ter esse trabalho de ficar mandando e remandando o arquivo, a gente criar um drive, cara? Um drive compartilhado para todo mundo entrar e ter acesso aos documentos, para você não ter que ficar... eu digo assim, porque às vezes, por exemplo, eu não estava nas outras 2 reuniões, fala, Fábio, me manda também o que eu não estava. Então, assim, eu estou vendo que é frequente o pessoal pedindo esses slides, pedindo essas coisas. Às vezes a gente sobe no drive, dá acesso a todo mundo, fica mais fácil, não fica? Ou não? Posso colocar. Posso criar um drive a partir do drive do conselho, crio uma pasta para colocar esses arquivos. Mas a maioria das pessoas tem dificuldade de usar o drive, viu? Então eu acho que não vamos fugir de ter que repostar algumas coisas lá. Foi só uma ideia, viu, Maurício? Que também tem documentos que eu pedi para o Fábio hoje, e às vezes seria mais fácil ter o drive, mas beleza, foi só uma sugestão só. Eu posso fazer, aí fica mais fácil para aqueles que têm facilidade de usar o drive. Eu coloco na descrição do grupo o link do drive. E aí quem tem facilidade, precisar de algum documento, entra lá e pega. Mas eu acho que essa questão de repassar as informações, a gente não vai ter como fugir, e para mim não tem problema repassar, não. Porque para mim aqui nos meus documentos eles estão organizados. Então o que preciso, eu entro no meu drive lá e jogo. Então não tem problema. Não, beleza, foi mais para facilitar para o Maurício, para mim, para todo mundo que está
que está querendo acesso a isso. Alguém mais que fala alguma coisa? Vocês estão mais quietinhos hoje, cansados? Acho que é isso, hein, Fábio? Certo. Enquanto vocês pensam se tem mais alguma coisa para falar, então só comentar a respeito de uma coisa que eu e o Guido estávamos conversando antes de começar a reunião, que que ele também assistiu o webinário, né, que foi feito hoje, e que logo no início do vídeo, até eu fiquei meio inconformado, assim, que o funcionário do Ministério do Turismo que estava participando, ele critica os gestores municipais porque poucos ainda enviaram o plano de ação, né? E me deixa inconformado por quê? Porque é justamente pela confusão que eles fazem que tem atrasado o processo, né? Mas, enfim, ele dá lá os dados de que só 20% dos municípios iniciaram o processo de cadastramento na plataforma Mais Brasil. Que isso a gente já fez, Valinhos está entre esses 20%. O cadastro já foi atualizado, já foi colocado o nome do gestor atual, só que só 2% dos municípios apresentaram um plano de ação. Que eles achavam que é muito pouco, acharam que já ia nesse primeiro lote ter bem mais pessoas, mas enfim, são só 2%, para vocês verem que praticamente todos os municípios estão passando pelas mesmas dificuldades que a gente. E desses 2% que mandaram, por exemplo, Campinas, eu sei que foi um dos que mandou, ou pelo menos eles estavam se planejando para mandar, eles mandaram algo a princípio definido pela comissão, a comissão sentou, decidiu, e eles mandaram o plano de ação, já pensando que eles vão poder mudar isso depois. Então, eles quiseram adiantar o recebimento do valor, que eu não sei se é uma boa estratégia, mas eles fizeram assim. Então, a discussão nossa está mais avançada que a deles. Provavelmente, nesses 2%, pode ser que tem outros casos assim. Então, só para mostrar para vocês que às vezes pode parecer que a gente está indo num ritmo lento, mas não, a gente tem seguido o ritmo de todos os municípios. Estão todos com essas mesmas dificuldades. Pelo que eu estou tendo acesso, a gente está o mais democrático possível, né? Com o número de reuniões e o trabalho que vocês vêm fazendo, aí, principalmente vocês estão liderando esse processo todo. E a gente sabe, até porque o que a gente já teve, que a gente já penou no conselho desde 2017, conseguir fazer essas coisas, cara, tá sendo assim. Eu acho entrando para a história de Valinhos, porque nunca os artistas tiveram tanto interesse em participar de um trabalho, uma proposta cultural a longo prazo. E já fica aqui registrado que está gravando que todo esse pessoal continue com esse interesse pós-Aldir Blanc, porque não é fácil a briga do conselho, independente de quem esteja no poder público. A briga é sempre. Cada reunião é uma briga, cada reunião é uma discussão. E, cara, ou a sociedade civil se organiza do jeito que está organizada aqui para a Lei Aldir Blanc, ou não vai ter futuro. Vai ser um pico que está tendo agora e todo mundo cai de novo depois, o conselho abandona, porque não tem força. Malemar conseguia preencher as cadeiras do conselho, né? A gente passou por isso, foram 3 eleições que várias cadeiras não tinham nem representantes, né? Então, assim, que fica a mensagem para todo mundo que está assistindo aí também para continuar e apoiar o trabalho do conselho, né? E fazer parte também, obviamente, mas não deixar essa peteca cair quando acabar o 31 de dezembro, que encerra o prazo dessa lei. Enfim, valeu. É isso mesmo. Bem, então, se ninguém tem mais nada para falar, estou entendendo como aprovada a proposta. Hoje eu vou colocar a proposta lá no grupo. Se outras pessoas tiverem outras contribuições para fazer também, se vocês quiserem colocar outras coisas depois, podem entrar em contato comigo. Como sempre, eu vou colocar aqui meu WhatsApp, para quem ainda não anotou. Estou sempre à disposição do que vocês precisarem. Ok? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje foi um pouquinho mais curto também.
e até a próxima. Valeu, Fábio, parabéns pelo trabalho aí. Vamos tabelando essas coisas que vai precisar do legislativo para a gente não ficar de última hora também nisso. Obrigada, Fábio. Boa noite, Obrigado. bom dia. Aí foi ótimo, viu? Obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, Valeu, Felipe. Fábio. Valeu para todo mundo aí. Boa noite. Valeu, Cláudio. Eu vou conversar no gabinete lá, Fábio, eu te passo um WhatsApp, tá, até o final da semana, para ver como é que a gente pode fazer isso, tá? Beleza. E se você puder também ver esse negócio Google